O Vasco anunciou de maneira oficial a contratação do zagueiro Lucas Oliveira, que chega do Cruzeiro lá do Minas Gerais e reforça a equipe para esse próximo ano. Vamos falar um pouco sobre esse reforço e também contar com a participação aqui de um camarada que vai nos falar um pouco sobre essa estadia dele lá na Toca da Raposa. Fala galera, beleza? Eu sou o Eduardo, dono da Analisa Vasco, e estou aqui para falar um pouco sobre Lucas Oliveira, que foi terceiro confirmado como reforço do Vasco para 2025, primeiro zagueiro oficialmente apresentado. Há expectativa pelo anúncio tanto do Lucas Freitas quanto do Maurício Lemos, mas confirmado ainda somente o Lucas Oliveira, que chega do Cruzeiro a um custo zero de transferência. Foi feito um acordo ali pela repartição do direito econômico dele, ficou uma parte com o Cruzeiro e uma parte vem para o Vasco. E além disso tudo, a gente também está aqui para falar um pouco sobre o que a gente pode esperar tecnicamente dele, né? O Lucas ele pertencia ao Cruzeiro, porém passou o último ano emprestado respectivamente para Real Valladolid e para Kyoto Sangao, Real Valladolid da Espanha e o Kyoto Sangao do Japão. Ele passou a primeira metade do ano no Valladolid e a segunda no Sangá. A carreira do Lucas aqui no Brasil ela é bem extensa. O Lucas ele tem 28 anos, é um jogador já de alguma rodagem no futebol nacional, foi lançado ao futebol nacional mesmo, né? Pelo Tigres do Brasil, que é uma equipe de menor expressão lá de Xerém, e aí tem uma história muito interessante que ele foi lançado por Pedrinho e por Felipe, na época que os dois faziam parte da equipe técnica lá do Tigres. O Lucas passou por uma peneira e foi aprovado por eles dois. Então, é loucura como o mundo do futebol dá essas voltas, né? O Lucas fez toda uma carreira, jogou fora do país até, e aí ele vai e reencontra Pedrinho e Felipe, dessa vez aí na função de presidente e diretor técnico do Vasco, respectivamente. Bom, seguro falar que o Lucas não é a solução dos problemas do Vasco na zaga, a gente sabe que é um setor que tem sido alvo de críticas da torcida nos últimos 2 anos, com razão. É verdade que talvez seja o setor mais frágil desse time todo, e curiosamente o Vasco não tem uma má defesa no papel, porém a zaga em si sempre foi um problema, né? Inclusive não por falta de boas peças, né? A gente tem o João Vitor, que é um baita zagueiro, a gente chegou a ter durante algum tempo o Maicon e o Léo num nível honesto, tivemos o Medel até a primeira metade ali do ano de 2024, porém sempre foi a fragilidade. Então o Lucas definitivamente não chega para ser esse cara para resolver a parada. A expectativa desse cara é em cima do Maurício Lemos, que ainda deve ser anunciado mais à frente. Mas o Lucas definitivamente chega para agregar como um cara que vai conseguir compor muito bem o nosso elenco aqui, trazer algumas características muito interessantes, e em especial a versatilidade. Ele que atuou como volante tanto pelo Cruzeiro quanto pelo Real Valladolid, e aí fica também um outro adendo, que tanto no Cruzeiro quanto no Real Valladolid, ele foi treinado pelo mesmo treinador. No Cruzeiro e no Real Valladolid, ele foi treinado pelo Paulo Pesolano, técnico uruguaio. E aí o Pesolano, para quem não se lembra muito bem e tal, foi o técnico campeão da Série B com o Cruzeiro em 2022. 2022 é aquele ano em que a gente subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro, classificando na quarta colocação e tal. Aquele Cruzeiro que, pô, atropelou todo mundo. O Lucas Oliveira, ele era titular daquele time, e lá naquele time ele fez alguns jogos como volante, e aí voltou a ser usado na função agora em 2024 lá na Espanha pelo Paulo Pesolano. Enfim, o Lucas tem muita coisa a ser dita, mas eu acho que melhor do que eu dizer é alguém que acompanhou o Lucas nesse tempo dele de Cruzeiro. Então eu convido o querido amigo Maicon Costa, setorista do Cruzeiro, para nos trazer algumas informações desse período do Lucas lá na Toca da Raposa. Fica à vontade, por favor, Maicon. Fala pessoal da Analisa Vasco, aqui é Mike Costa, um prazer falar com vocês. Então, hoje vou falar sobre o Lucas Oliveira, né? Eu sou setorista do Cruzeiro, ele teve uma passagem aqui, ainda é jogador do Cruzeiro, e vamos falar um pouquinho sobre esse jogador. Ele chegou no Cruzeiro para a Série B de 2022, que foi o ano que o Cruzeiro foi campeão da Série B, aquela campanha muito boa com o Pesolano, que foi o treinador, né, que levou o Cruzeiro ao título. E o Lucas Oliveira foi um dos grandes destaques daquele Cruzeiro na Série B. Ele compunha uma linha de três ali na defesa e ele se destacou não só defensivamente, né? Ele é um jogador rápido, bom de fazer cobertura, mas também ofensivamente, com assistências, com gols. Ele também é bom no jogo aéreo ofensivo. Mas a parte das assistências, da criação de jogadas ali, eu acho que foi uma das grandes virtudes dele. Ele pegava a bola, saía da defesa em rumo ao ataque, e a galera muitas vezes não ia marcar nos adversários, e dava espaço, e ele conseguia dar ótimos passes em profundidade, assim, quase como um volante armador mesmo. Isso até foi visto depois, quando ele foi pro Valladolid com o Pesolano também, na Série B espanhola. Ele chegou a jogar de volante, né? Ele jogou mais de volante do que de zagueiro propriamente dito, por essa qualidade que ele tem no passe, né? Então, é um jogador ali bom para quem quer construir jogadas. Só que, assim, quando o Cruzeiro subiu, né, para 2023, eu não tinha preocupação nenhuma com a zaga. Eu achei que ele ia conseguir dar certo na elite, porque ele realmente foi muito bem na Série B.
Só que quando, né, o nível subiu dos jogos no Brasileirão 2023, ele se mostrou um pouco inseguro, sabe? Acabou falhando muitas vezes. Era um jogador que se mostrava um pouquinho desatento em campo. Então, sabe quando aquele cara, tipo, em qualquer momento ele pode cometer um erro ali de bobeira e entregar? Aconteceu isso várias vezes, ele teve muitas falhas, algumas falhas importantes que custaram muito pro Cruzeiro e isso minou ele no clube. Ele virou reserva e depois ele saiu. Eu penso que a questão dele ter jogado com três zagueiros no momento de maior destaque dele ajudou, porque quando ele cometia algumas falhas, tinha cobertura sempre. Então, no Cruzeiro de 2023, principalmente que era um time que atacava muito pelos laterais, né? Ele ficou sem cobertura. E aí, jogando com só uma dupla de zaga, ele falhava e não tinha ninguém para consertar, né? Então, o Cruzeiro acabava penando com isso. Então, eu acho que ele é um jogador interessante, tem boa valência técnica, mas é um jogador que muitas vezes é desconcentrado em campo. Então, eu acho que esse vai ser o desafio para o Vasco. Talvez no esquema de três zagueiros não seja um desafio tão grande pelo que eu já falei, mas pensando no esquema de dois zagueiros, assim, é um jogador que é um pouquinho inseguro e que não dá para garantir que ele vai ir tão bem no Vasco assim. Beleza? Então é isso. Muito obrigado aí pelo convite e tamo junto. Desejo muito sucesso a ele e ao Vasco nessa temporada. Valeu. Bom, com as informações do Michael fica muito mais fácil de poder projetar um pouco aqui sobre o Lucas, e acho que fica também mais tranquilo da gente entender o que a gente pode esperar. Mas melhor do que a minha análise ou do que a do Michael, é a análise escrita que a gente fez para as redes sociais da Analisa Vasco. Você pode conferir nos nossos @AnalisaCRVG, tanto Instagram, quanto Facebook, quanto Threads, quanto o Twitter. Então tá aqui na tela, mas também vai estar na descrição desse vídeo. Fica a recomendação forte para você acompanhar, porque por lá a gente tratou com um pouquinho mais de detalhamento toda essa questão do Lucas Oliveira. Fica a expectativa de que ele consiga ter um ano positivo e agregue a esse elenco do Vasco, porque a gente precisa de fato de um ano mais tranquilo e o Lucas vindo aí, certamente tem tudo para conseguir fazer um bom ano ajudando a gente nessa composição de elenco. Bom, galera, agradeço a quem viu esse vídeo até o final. Tamo junto, participe aqui nos comentários desse debate, siga a Analisa Vasco nas suas redes sociais. Valeu e até a próxima.